Discussão entre os filhos são normais, não é verdade? Mas não pode ser muito frequente também, e nem violentas demais. A gente tem que estar atento. Eu convidei a Nana Miquelin, que é coach de pais e filhos, para falar como agir quando surgem essas brigas todas aí que deixam os pais de cabelo em pé, né, Nana? Boa tarde. Uau, boa tarde. Prazer estar contigo de novo. Prazer é nosso. Conta pra mim, você era a filha preferida ou era a predileta? Depende. Ai, meu Deus, minha mãe tá assistindo, eu não posso falar, eu acho, Nana. Mas eu acho que eu era preferida de um e predileta de outro. Pois é, eu também. Você igualzinho. também? A preferida do pai e a é? predileta da mãe. Porque é uma questão de afinidade também dos pais, né? Eu vejo isso com as minhas filhas. E com as minhas filhas, o que a gente estava falando aqui antes do programa começar, né? É fases. Tem fases que eu tenho mais afinidade com uma, tem fases que eu tenho mais afinidade com a outra. Eu costumo dizer que a família é um laboratório de emoções. Uhum. Não é à toa que tudo inicia lá. É um lugar de intensa afetividade. Uhum. Então, entre irmãos, é natural que comece essas bronquinhas, né? Essa vontade de ter algo que o outro tem e eu ainda não tenho. Querer ter posse sobre alguma coisa. O importante é ficar atento ao que está por trás do início desses rompantes, dessas brigas. Porque sempre tem uma necessidade aí. Será que é ciúme? A maioria das vezes? Como é que é? Então, eu acredito, assim, Fernanda, porque todo mundo fala é ciúmes, mas nem sempre. Porque o ciúmes é o desejo, né? É a posse de ter algo. Mas eu percebo que, às vezes, assim, há um distanciamento. Às vezes eu vejo que por épocas e por fases de idades diferentes, os pais precisam dar uma atenção maior a um determinado filho, em outros momentos ao outro. Neném, por exemplo, chega um neném novo em casa, né? Eu costumo dizer assim, a mãe já está 9 meses trabalhando aquilo. A criança vai receber o irmão, para ela é uma novidade. Então, há que se ter um cuidado bem específico ao sentimento produzido. Então, sempre tem aquela coisa assim, você gosta mais do outro do que de mim, você só dá atenção para o outro e não dá para mim. Eu vejo sempre uma coisa que eu gosto de ensinar para os pais. Quem está sendo mais nervoso, o que está tendo os rompantes, geralmente é esse que está sendo provocado. Então os pais têm que ficar atentos nisso, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente tem essa, vamos dizer assim, esse disfarce enquanto pais e mães, de deixar o mais velho cuidar do mais novo, né? Ah, vocês dão conta. Mas nem sempre, porque são fases, além de ser fases diferentes, o nível emocional também é diferente. A consciência emocional é diferente. E tem pais também que colocam muita responsabilidade no mais velho, né? Olha o seu irmão, olha. Acaba virando um mini pai, uma mini mãe do irmão, né? E tá errado também, né, Nana? A gente precisa ter autonomia, né? Que cada filho tem autonomia sobre as coisas que acontecem e responsabilidade sobre aquilo, sobre o motivo da briga. Então, eu sempre sugiro assim, aconteceu a briga, não dá moral nem para um e nem para o outro. Acolhe aquele que porventura tenha sido agredido num primeiro momento, né? O que é importante? Às vezes a gente já está culpando o irmão sem saber o que aconteceu. Nessa hora não é pai e nem mãe, você é mediador. Entendi. Porque se a gente for ser pai ou mãe, nós vamos ter essa coisa da afinidade. Talvez o filho que eu tenho mais afinidade, eu vou proteger um pouco mais, ou talvez vá proteger o irmão mais novo. Mas espera aí, se houve uma briga, há responsabilidade de ambas as partes. Então, acalma. Eu costumo sempre ensinar assim, para as crianças menores, um semáforo. Quais são as cores do semáforo? Vermelho. Para, respira, amarelo. Percebe o que você está sentindo naquele momento. Continua respirando. A hora que a raiva começar a diminuir, você expressa o seu sentimento, fala daquilo que você não gostou que o irmão fez, ou do que ele provocou, ou daquela situação que você queria o único objeto que tinha ali.
né? Isso serve para a escola, para briguinhas no parque, primos, festinhas de aniversário. A gente precisa começar a escutar mais os nossos filhos, no sentido emocional. Uhum. Né? Eu percebo muito isso. Às vezes a gente deixa um pouquinho de lado e já parte para justiça. Não, e tem aqueles pais também que falam assim, deixa se matarem, tampa os ouvidos, liga o som, fecha a porta do quarto, liga o som bem alto, deixa, eles se resolvem. Tá errado também, né, Nana? Tá errado, porque existe a responsabilidade de você criar os critérios dentro da sua casa, impor os limites, o que você gostaria ou não, as condutas de vida dentro do seu sistema familiar. Criar rotina. Você só pode utilizar esse tablet, tem um único tablet para os dois. Em qual horário o Joãozinho vai usar o tablet e qual horário a Maria vai usar o tablet? Essas coisas têm que vir dos pais, esses acordos, né? Então, quando você tem um acordo, tudo fica um pouco mais fácil. A rotina, às vezes o pai acha difícil, mas a rotina facilita a vida. É o que a gente estava conversando antes, né? Eu até expus aqui para Nana, gente, que eu passei muito por isso quando minhas filhas eram menores. Então, era assim, eu ia almoçar em casa e eu não tinha paz na hora de almoçar. Porque era briga para lugar na mesa. Essa aí eu quero sentar, não, é meu lugar. Era briga pro copo do Pato Donald, que tinha o desenho do Pato Donald. Não, esse é o quê? Então era um momento que eu queria de harmonia e tudo, e não tinha. E na época eu conversei com uma pessoa especialista também, e ela falou, Fernanda, faça um papel, cola na geladeira e coloca copo do Pato Donald, segunda, Isadora. Terça, Júlia, quarta, Isadora. Lugar na mesa. Elas brigavam até quem ia tomar banho primeiro. Olha o que é interessante. Então, e resolveu muito, Nana. Resolveu muito para mim. Essa rotina traz uma liberdade, né? Uma autonomia para cada um. Porque se a mãe disse, tá tudo bem. Por quê? Porque talvez a mãe era o objeto dos ciúmes. Era passar o tempo maior com essa mãe, né? A qualidade do tempo que a gente pode dar para os nossos filhos é muito importante. Então, para quem tem 2 filhos, deixa um pouquinho o tempo para cada um. Faça um tempo de qualidade, faça tarefas separado, porque às vezes a criança sente a necessidade de ficar junto. E é natural. Agora, tem aqueles pais que se culpam demais, né, Nana? Tipo, onde eu errei, por que eles estão assim? E é um sentimento que é doído mesmo, porque eu pensei isso na época. Eu falei, meu Deus, onde eu estou errando com essas meninas? E elas estavam, né, na verdade, querendo chamar a atenção e isso resolveu. Acho que é natural os pais sentirem isso. Eu costumo dizer que a gente se chicota o tempo inteiro, né? né? Ser pai e mãe não é fácil, ainda mais na vida atribulada que nós temos. A dica sempre é o seguinte, precisa esvaziar esse tanque emocional. A família é o laboratório das emoções. Então, é dentro de casa que eu vou aprender o quê? Eu estou sentindo raiva de você. Peraí, começa a bater lá o pé no chão ao invés de bater no irmão. Respira fundo, vai para o quarto com o filho, né? Agora tem uma pergunta da Mariane, que ela mandou aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, Mariane, pela sua pergunta. Ela fala o seguinte, o que fazer quando a briga é entre seu filho e o filho do seu marido de outro casamento? Porque daí não são irmãos, né? Mariane, aí a gente olha como uma amizade, né? Quando há essa briga, então primeiro separa, vai fazer uma mediação da briga. Então não vai agir nem como pai, nem como mãe, nem como madrasta, nem como padrasto, como mediador. Separa. Aquele que está mais emocionalmente sentindo, acolhe primeiro o sentimento. Acolhe mesmo, de dar um abraço, de pedir para respirar. Olha, eu sei o que você está sentindo, né? Você sentiu raiva. Tenta nominar esses sentimentos. Em seguida, o que é importante? Você acha, fazer perguntas, que a gente chama de abordagem coaching, exatamente por isso. Fazer perguntas para que a criança se perceba no lugar do outro. O que você acha que a fulana, né, a sua amiga, sentiu quando você fez aquilo com ela? Para a pessoa ter aquilo que a gente chama de deslocamento perceptivo. Você acha que você agiu justamente?
né? Porque na nossa família não há brigas, na nossa família há harmonia, o nosso acordo é esse, que a gente tenta se resolver em família, conversando. É normal sentir raiva, é normal sentir, né? Então, essa emoção precisa ser exposta, acolhida e repensar naquilo. Lembrando sempre lá que nem eu falei do semáforo, né? O verde para, respira. O amarelo acalma o coração. O vermelho para e respira, né? Para, o vermelho respira, para e respira. Acalma o coração, né? O amarelo. Percebe o que fez, o que provocou, né? E o verde é o sentir, é o agir. Como que eu vou fazer? O que eu senti? Poxa, eu poderia ter feito de uma outra forma? E isso funciona, pedir desculpa. Nana, com a criança? Funciona. Funciona porque daí ela faz o quê? O princípio do coach. Ela não julga o outro. E ela se responsabiliza também. Entendi. E a partir daquilo ela tem autonomia para que nos próximos conflitos ela consiga resolver sozinha. Aí sim, entra aquela coisa do pai, assim, deixa que se resolvam. Vão se resolver. Mas quando está tendo muita agressão, é importante os pais interferirem até as agressões pararem, pelo menos, né? Porque um bate-boca entre irmãos é natural. Até natural, né? Mas agora partiu para agressão, daí é complicado. Não, porque né? a agressão está ferindo os valores da família, a conduta de vida, caráter. E eu costumo dizer que briga é o melhor momento para você ensinar os valores para os seus filhos. Os valores da sua família, o tipo de caráter que você está querendo formar essa criança. É importantíssimo. Então, até numa briga, a gente consegue tirar algo de muito precioso ali. Nana, adorei. Super Nana aqui com a gente. Não é Super Nana, é Super Nana. Obrigada, viu, Nana? Agradeço eu, de coração. Até a próxima. Até. Obrigada.